Remember we met? I could tell by your smile. Olá, estamos aqui de novo com o Café Sem Politicagem. Quero lembrar para vocês que nós já fizemos higienização, né? Estamos aqui com as máscaras, tudo direitinho, uma distância aqui Regulamentar. ótimo. E nós estamos aqui hoje, né, com essa figura aqui, que é o vereador Átila, né, presidente da nossa Câmara de Vereadores, mais conhecido por Boca, né, Boca? Aliás, eu tenho sempre uma curiosidade, tu te importa de ser chamado de Boca? Boa noite, né, Marcos e Marcelo. Obrigado pelo convite, desse bate-papo de políticas públicas, né, no nosso município. Na realidade, eu não me importo, não, até porque quando foi colocado esse apelido em mim, foi colocar um apelido em questão de carinho, de brincadeira, e desde a infância pegou, né? Isso começou lá em 2001 para 2002, quando eu trabalhava com o Mário César e com o Cezinha, né? E com a Cacá ali. E aí começaram essa brincadeira e pegou o apelido, e de lá em diante todo mundo conhece como Boca. Quem conhece como Átila são aquelas pessoas mais próximas mesmo, que conhecem eu desde quando eu cheguei aqui em Bombinhas, e os familiares mesmo. Uma grande massa da comunidade me conhece como Boca. Então, não tem problema nenhum de me chamar como Boca, até porque o nome já pegou, né? Já é uma característica, né? Já é uma característica. E eu, só para acrescentar, eu quando te conheci, e foi muito antes de tu seres vereador, né? Ou pensar em ser vereador, foi por Boca que eu te conheci, né? Eu fui saber que o teu nome era Átila na campanha. Olha que interessante. E Boca, vou te chamar de Boca, tá? Deixa eu perguntar, de onde que vem essa popularidade toda? Porque a gente sai aí, a gente passa, daqui a pouco, porque o Boca, não, porque eu conheço o Boca, não, porque você conhece o Boca, todo mundo te conhece aqui. Como é que começou essa popularidade aqui na cidade? E você não é daqui, né? Na realidade, eu cheguei aqui em 2001 para 2002, né? Normalmente, a pessoa que vem de fora, o bairro que abraça ela é o bairro aqui do José Amândio. E, obviamente, a gente começou jogando bola, estando sempre perante a comunidade, tentando fazer o bem, né? E com isso as pessoas começaram a conhecer. E eu sempre tive algo muito forte comigo, que era sempre andar também com os jovens, mas também com aquelas pessoas mais velhas e experientes. Então, automaticamente, tu vai adquirindo uma popularidade tanto da juventude quanto das pessoas formadoras de opinião dentro do município. E, obviamente, que essas pessoas formadoras de opinião foram pessoas que me ajudaram muito durante essa trajetória que eu vivo no município de Bombinhas. E, automaticamente, com isso, a gente se tornou um pouco mais popular, né? Às vezes, a pessoa fala assim, popular, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Enquanto você está no caminho correto, né, que você está fazendo as coisas certas, automaticamente as pessoas te aplaudem. Mas, a partir do momento que você erra também, a probabilidade de criticar é bem maior, até porque você é bem conhecido, né? Então, hoje ser popular, ele tem sim o lado positivo e o lado negativo também Inclusive, né, falando em popularidade, eu vejo assim, a popularidade do Boca, né, o crescimento que ele teve, é difícil hoje em dia, se vocês pensarem, poucos políticos têm crescimento de popularidade. Normalmente ou eles ficam estagnados ou até tem um decaimento, né? É verdade. E o Boca eu só vejo crescer a popularidade aí, eu acho bacana. Não é só o vereador Boca, tem outros vereadores também que crescem, mas o Boca, para mim, no meu entender, é um fenômeno de popularidade. É um fenômeno de Bombinha. Né? É isso aí. Não dava nada pelo Boca, ele não é no sentido pejorativo, mas ele era só mais um conhecido, amigo até, gostava dele como pessoa, mas não dava nada assim no sentido de, vai se tornar um vereador e vai se tornar um excelente vereador, né? Eu não pensava isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem algumas coisas que ficam em dúvida e que as pessoas falam muito. Eu vejo as pessoas nas redes sociais falando muito sobre esse assunto, que é a questão do que o vereador faz, o que o executivo faz, o vereador, o presidente da Câmara. Acho que parece que há uma confusão na questão certamente. da cobrança das pessoas, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente, né, qual é a parte do vereador, qual é a parte do presidente da Câmara, porque as pessoas acham que o vereador ele vai ter que ir lá fazer isso e executar alguma função e tal, mas qual é a parte do vereador? Muito eu já ouvi falar assim, mas os vereadores não fazem nada, né? Isso. Então, essa tua pergunta é uma pergunta muito pertinente, até porque uma das duas coisas que eu sempre tento colocar na minha vida é a humildade e o conhecimento. Esse sempre tem que ser os dois pilares.
Eu digo por que humildade? Humildade para você ouvir e conseguir aprender. E o conhecimento, aos poucos, você vai adquirindo ele. E, infelizmente, hoje a grande massa da sociedade, elas não tem um conhecimento dos poderes. Tanto qual que é a função do Poder Judiciário, qual que é a função do Legislativo e qual que é a função do Executivo. Então, muitas vezes, como ela não tem esse conhecimento, ele se confunde em questões de função. Eu digo isso porque, logo quando eu saí de pré-candidato a vereador na eleição passada, obviamente que teve algumas pessoas líderes da cidade que começaram a me lapidar, né, onde que eu fui fazer curso, fui buscar informações de qual que seria a função do vereador. Antigamente, muitos vereadores chegavam na casa da população prometendo, né? Prometendo que ia calçar uma rua, prometendo que ia fazer uma escola, prometendo que ia resolver um negócio na saúde, e na realidade eles manipulavam essas pessoas, porque não é a obrigação do vereador executar algo. Nem a atribuição dele. Nem a atribuição dele. O que acontece? Um vereador dentro da Casa Legislativa, a função dele é legislar, aprovar o orçamento do Poder Executivo, fiscalizar obras que estão em andamento e, principalmente, ser uma ponte entre a comunidade e o Executivo. Obviamente que existe uma hierarquia dentro da Casa Legislativa, né? Hoje eu estou como presidente, então eu tenho outras funções também. Tenho a função de administrar aí 5% do recurso do município de Bombinhas, né, arrecadado durante o ano que vem para a Casa Legislativa, onde que eu faço a administração desse dinheiro, onde que pago o salário dos funcionários, do assessor, motorista, reforma de prédio, trago algum tipo de investimento para a Casa Legislativa. Por exemplo, a Casa Legislativa do município de Bombinhas teve uma economia no ano passado de 957 mil, sendo que conseguimos trazer para dentro da Casa Legislativa um dos sistemas hoje mais como pode ser, mais tecnológico modernos, em questão de documentos. Hoje, com o meu telefone, eu assino qualquer documento aonde eu estiver, porque hoje é tudo online. A questão de papel, nós diminuímos totalmente, por quê? Porque hoje é tudo online, tudo virtual, interligado automaticamente com o Executivo. Uma situação que também as pessoas, muitas vezes, em questão de taxas, né? Vamos supor assim, hoje a comunidade de Bombinhas está pagando uma taxa de lixo, aonde que eu não concordo. Eu também não, deixo bem claro isso. Isso desde o início do mandato eu não concordo. Por quê? Porque a minoria paga pela maioria. A divisão desse imposto ela é muito mal feita. E o que acontece? Automaticamente eu batalho, brigo, por quê? Porque o Executivo abre os olhos e faça uma reforma em questão à taxa de lixo do nosso município de Bombinhas. Isso não é uma prerrogativa da Casa Legislativa. Por quê? Porque ela mexe no orçamento. Eu não posso fazer nenhum projeto que venha gerar custo para o município de Bombinhas, para o Executivo, né? E não posso gerar nenhum projeto que venha gerar também, que tirar receita. Ou seja, a partir do momento que eu boto diminuir a receita. Diminuir a receita é totalmente inconstitucional. Então é bom que a comunidade saiba disso, que o vereador, na realidade, ele fica muito engessado. Né? E o que ele tem mais, a maior função dele é estar fiscalizando e colocando para a comunidade o que ele concorda e o que ele não concorda. Vereador, aí o senhor falou uma coisa que eu fiquei, né, que eu penso muito aqui comigo. Uma das funções que eu acho muito importantes do vereador, além de legislar, é a fiscalizar. E eu não entendo por que às vezes eu vejo tanta raiva, né, por parte dos gestores, né, dos executivos, né, não estou falando especificamente dessa administração, quando um vereador começa a querer fiscalizar, né, aí parece que está cometendo um ato, um crime, eu vejo crítica, vejo xingamento. Eu não entendo. E também no que o senhor falou da taxa de lixo, né? Eu participei da campanha pela TPA, que hoje eu me questiono, né? Mas eu estava inserido naquele meio, e eu me lembro da promessa que a nossa taxa de lixo iria baixar, que não era justo nós pagarmos uma taxa de lixo tão alta, né? Que cobria as despesas do verão. Né? Então que a TPA ajudaria a mitigar isso, que nós não pagaríamos mais, né? Mais pelos outros, pagaríamos só pela nossa. E não é o que eu vejo acontecer, só tem aumentado a taxa de lixo, vereador. Então, Marcos, essa colocação tua, ela é de suma importância até para abrir a visão dos críticos, né? Eu sempre digo que tu não pode ter político por estimação. Não. Obviamente que existe
coisas corretas que o executivo faz e existe coisas erradas que o executivo faz. E quem que tem a função de cobrar e se reivindicar? A população, mas principalmente o seu representante, que é o legislador. Entrando no mérito da questão de taxa de lixo e questão de TPA. O que acontece? A ideia, quando vieram montar a TPA, ela foi aplaudida por todos. Por quê? Porque o comerciante, principalmente, ele se deparava todo o início de ano com uma taxa de lixo altíssima, que ele se depara ainda. E o que acontece? Automaticamente a população, naquele momento, ela foi simpática. Foi simpática, né? E foi conduzida a aprovar a TPA porque iria diminuir. Só que hoje não acontece isso, né? Eu sempre digo assim, muitas vezes eu me tornei mal visto por algumas pessoas por eu defender as coisas corretas, né? Hoje eu cito, por exemplo, eu sou totalmente contra o contrato que existe entre a empresa Água de Bombinhas com o município, eu sou totalmente contra o contrato que existe da TPA em questão à empresa que administra o sistema, sou totalmente contra a maneira que é feita a divisão da cobrança de taxa de lixo. Isso não é colocações agora somente que eu estou como presidente. Isso é só pegar minha rede social, o meu Facebook principalmente, e você voltar a 2 anos e meio, 3 anos atrás, sempre foram reivindicações pautadas. Por quê? Porque quando eu chego num comerciante ou chego num cidadão, ele me coloca isso. Tu quer entender o que o cidadão realmente está pensando de tudo? Você chega no final de mês ou no início de mês, quando ele está pagando seus tributos e suas contas. Ali você vai conseguir entender. E hoje, obviamente que o executivo ele acerta algumas coisas, mas ele peca em muitas coisas, né? Vamos lá, a questão, por exemplo, da Avenida Fragatas, né? Hoje nós temos uma arrecadação de 146 milhões de reais, né? Por que nós temos que fazer um financiamento da Avenida Fragata? Essa é a pergunta que eu faço, né? Por que nós temos que fazer um financiamento? Será que nós não conseguimos fazer uma gestão realmente, economizando, enxugando e ter um caixa a longo prazo? Eu digo a Fragatas por quê? Porque uma coisa que eu tenho batido muito durante esses 3 anos são a mobilidade urbana e o saneamento básico. Hoje é inaceitável você fazer uma pavimentação como foi feito no bairro José Amândio, que isso foi uma luta. Aquele cidadão do bairro José Amândio se recorda muito bem disso, onde que nós andava de madrugada, tirando o pessoal da casa com alagamento. As pessoas se recordam disso porque nunca vão esquecer. Nunca vão esquecer porque nós estávamos no dia a dia com eles. O que acontece? Quando nós viemos à Casa Legislativa, eu sempre bati pelo calçamento, é pavimentação no bairro José Amândio, mas uma pavimentação e um calçamento com qualidade e planejamento. Eu não posso aceitar, como um legislador, uma empresa que tem um contrato bilionário com o município de Bombinhas, ela não fazer o básico, que é passar o saneamento básico. Aí eu faço o questionamento para a comunidade, aquelas pessoas que não concordam comigo, como que na Leopoldo Zalli eles deixaram a tubulação, no fundo do bairro José Amândio não passaram a tubulação e agora na Fragata estão cometendo o mesmo erro, e sendo que no centro estão passando a tubulação. Então o que acontece? São 2 pesos e 2 medidas. E eu, como representante do povo, eu não posso aceitar isso. Então por isso que muitas vezes algumas pessoas me criticam, principalmente as pessoas que estão ligadas ao Poder Executivo. Respeito as opiniões deles, só que eu quero que também eles vejam que eu estou unicamente cumprindo com a minha função, que é estar legislando e fiscalizando. Vereador, me corrija se eu estiver errado, essa tubulação de esgoto, né, que deveria estar sendo colocada, que eu também concordo, deveria estar sendo colocada ali na Fragata, esse custo seria coberto pela Água de Bombinhas ou eu estou errado? O custo, na realidade, o custo ele sai todo do povo, né, Marcos? Essa que é a grande verdade. Claro, né? Nós pagamos a conta, mas eu digo, a verba, a origem da verba, né? A origem secundária seria por força de contrato, por força de contrato da empresa. Só que uma coisa tem que ficar clara aqui, Marcos, nesse bate-papo nosso de políticas, isso é para mim conscientizar aquelas pessoas que estão lá do outro lado da telinha, que muitas vezes não têm a consciência de um aumento de taxa. O ano passado a Água de Bombinhas ela aumentou a taxa em R$8. Para muitas pessoas que eu vou dialogar, dizem, Boca, mas é só R$8. Né? Aí tu pega e tu faz um cálculo de R$8 vezes 50 mil unidades consumidoras, dá 400 mil no mês. Tu faz vezes 10 meses, que são os 10 meses que realmente nós não temos o consumo, que é unicamente a taxa mínima, dá 4 milhões no ano. É um aumento de 4 milhões. Aí vamos fazer por porcentagem isso, Marcos. De R$41 para 50... de 43 para 51 reais, se tu fazer por porcentagem, ela passa de 15% de aumento numa taxa.
Isso não é pouco, isso é muito. É muito, né? Ainda mais para um E o que período de acontece? inflação baixa. E a sociedade, muitas vezes, ela não percebe isso. Entendeu? E ela tem sim que cobrar da empresa responsável. Isso é uma briga que eu tenho com o Poder Executivo, aonde que eu sempre já deixei claro em minhas colocações, aonde que o chefe do Poder Executivo hoje, ele advoga para uma empresa privada. Né? Hoje, se você pegar, tá aí para todo mundo ver, hoje a empresa Água de Bombinhas, ela não tem uma multa do Executivo para a empresa. Tivemos aí vazamento de esgoto, tivemos falta de água dentro do município e não teve uma multa, não teve um gestor que realmente fosse independente, assim, ó, você vai ter que cumprir com o seu papel e nós vamos te multar. Não teve. Eu, como presidente da Casa da Ativa e como vereador, levei diversas vezes ao Ministério Público, aonde que eu tenho brigas judiciais em questão da população contra a empresa. Então são coisas que a população ela tem que observar, ela tem que ver. Esses assuntos são assuntos assim mais específicos e parece que nem toda parte da população se interessa às vezes para entrar no assunto de uma forma mais profunda, né? Do jeito que a gente está entrando aqui. Eu acho que tem muito assunto para conversar, tem muita coisa para se falar. Eu acho que esse é um primeiro vídeo. A gente está fazendo esse primeiro vídeo aqui com o vereador, com o presidente da Câmara, né? Para começar já a dar essa ideia, o tom do como que vai ser essa conversa. Né? E eu acho que essa conversa está tão boa, vereador, que nós vamos ter que fazer outros então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir em duas partes. Né? Parte vamos botar em suspense. Então até 3, 4. É que nem novela, né? Então Vamos tá ter mais um capítulo. Boca, vou te chamar assim. Quero te agradecer, tá? Muito então obrigado. Vamos finalizar essa primeira parte aqui e vamos, durante esse período agora, começar a fazer, né, outras partes para a gente debater, né? Tem mais outras oportunidades aí, tá bom? Sim, ó, eu também quero deixar aqui meu agradecimento, Boca, por nos prestigiar e quero deixar aqui aberto, né, o nosso quadro para toda pessoa, todo cidadão, não interessa de onde for, mas que tenha alguma representatividade, né, alguma liderança, está aberto aqui, a gente ia adorar receber, inclusive o próprio prefeito, né, gente? Todos serão, né? bem tratados, serão muito bem-vindos. Né? Tá bom, obrigado, Boca. Eu agradeço, eu queria só deixar uma reflexão em questão de órgão público. A política é que nem um remo, você remar uma canoa. Né? Você tem diversos tripulantes, você tem o executivo, tem o legislativo. Eu só quero deixar essa reflexão para a comunidade. Se nós for remar uma canoa e todos estiverem do mesmo lado, essa canoa irá afundar. Então, a gente tem que saber qual que é a função de cada órgão. Então, eu deixo essa reflexão, porque pode ser que muitas vezes a gente vai divergir do governo, mas essa canoa, ela vai meio entortando, mas ela vai ter um rumo. Foi coisas que o Brasil, infelizmente, não teve. Não teve uma oposição forte para fiscalizar esses últimos anos de governo aí do PT e nós estamos nesse caos que estamos no país hoje. É verdade. Obrigado, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Até a próxima.